Paula, vou começar com alguma coisa bem impactante aqui, porque o pessoal gosta disso. Por que pessoas boas sofrem? E por que pessoas ruins prosperam? Oi, gente, tudo bom? Que delícia estar aqui. Pena que vocês não estão vendo o estúdio, tá cheio de florzinha e tá muito gostoso. Então, nesse ambiente, né, meio amazônico, selvagem, nós já vamos começar desse jeito. Então, vamos lá. Legal essa pergunta, Fá. Inclusive, ontem eu recebi uma pergunta exatamente como essa no meu direct, e a minha aluna, né, minha seguidora, ela estava dizendo: Paula, isso me revolta, sabe? Isso me fez perder minha fé, isso me fez questionar Deus. Questionar esse Deus que, né, que eu acredito. Aí eu comecei, né? Falei: o Deus que você criou na sua cabeça, baseado nas suas ideias humanas, do que é certo e errado, de como a vida deveria acontecer, do que deveria acontecer para ser percebida como uma vida justa. E aí ela já, só com essas, né, essas 3 pontuações ali, ela já deu um passo para trás. E aí a gente começa a entender o que de fato acontece, o que de fato é real e o que a gente criou, né? Qual foi a ilusão que a gente criou, que tipo de Deus a gente construiu na nossa cabeça, as ideias que nós temos baseadas no nosso sistema humano que busca o prazer infinito. Ele não quer ser, né, a gente estava falando antes de começar aqui o programa, o nosso sistema, ele não quer ser o vaso amassado na mão do oleiro, ele não quer ser provado no fogo. O nosso sistema, ele não quer ser aquele cara que é convidado por aquele versículo bíblico, né, que Jesus passa pelo mar, ele caminha sobre as águas nebulosas e turbulentas. O nosso sistema, ele não quer essa conversa. O nosso sistema, ele quer assim: mar, fica quieto, me venha com um barco, que eu quero passear em cima de você, tomando sol, entendeu? Tomando minha caipirinha, como eu vai para cima. E nós não entendemos o que a gente está fazendo aqui. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levantar. O segundo ponto, muito importante, é que, diferente do que nós aprendemos, a energia não tem nada a ver com ética e moralidade. O que eu vou experimentar nesse jogo do planeta Terra não tem nada a ver com as minhas ideias de ser bom, justo, honesto, íntegro, etc, etc. E agora, mais do que nunca, com essa história de internet, né, tudo vindo à luz, tudo sendo esclarecido, nada ficando oculto, tá ficando claro para nós que aquilo que a gente acreditou no passado nunca foi verdade. Então nós estamos passando por 2 quebras, por 2 dores. A primeira é de ser confrontada com essa luz nos nossos olhos, né? Então você está num quarto escuro, vem aquela luz, aquilo te choca, te incomoda demais. Esse é o primeiro desconforto. E o segundo, nós vamos começar a questionar tudo aquilo que a gente acreditou como verdade absoluta. E uma delas é essa. Caramba, falaram que se eu fosse honesto, trabalhador, direito, bonzinho, uma pessoa decente, coisas boas iriam me acompanhar. E hoje nós estamos vendo que não é por aí, que na verdade esse universo, essa vida, ela não se baseia em princípios humanos, ética, moralidade, deveres cumpridos, não tem nada a ver. E aí a gente entra num confronto muito grande, num conflito muito grande. Peraí, então se não é sobre ética, moralidade, um jeito certo de viver a vida, é sobre o quê? Isso é interessante. Isso é um ponto para a gente começar a questionar e que a gente vai conversar aqui no papo de hoje. Interessante mesmo, sabe? Porque surge a seguinte questão, a questão da coerência, né? Porque Uhum. aquela pessoa acredita que isso é um fato e isso vai perpetuar para o resto da vida. Então, como que as pessoas podem começar a buscar mais coerência naquilo que elas acreditam? Um exemplo disso, sendo que muitas vezes elas não sabem explicar de onde surgiu essa crença, porque às vezes a pessoa ela acredita realmente que ela não vai ser próspera na vida porque ela é honesta. Esse é o primeiro ponto. Só que ela nunca para fazer uma reflexão. Se todas as pessoas que ela conhece e são desonestas e se são prósperas, ninguém faz essa reflexão, mas ela entra na fila do todo mundo e fala: opa, também acredito nisso, mas não sabe por que acredita. Então, como funciona essa questão da coerência de uma pessoa em relação àquilo que ela acredita? É. Na verdade, a gente vai embarrigando um conjunto de ideias na vida, né. Esse conjunto de ideias que a gente chama de crenças, eles vão sendo transferidos, então, os nossos pais transferiram para nós, que receberam dos nossos avós, e tudo isso faz parte ali de um grande inconsciente coletivo, daquilo que o sistema propõe e sugere, e se a gente não para realmente para analisar, questionar, perguntar, colocar as dúvidas em cima da mesa,
a gente simplesmente embarriga tudo isso. E infelizmente nós somos doutrinados e condicionados a não questionar. O questionamento, ele é muito tido como uma heresia. Quem é você para questionar Deus? Quem é você para questionar as atitudes dos seus pais? Veja, é diferente você julgar e você questionar. É diferente eu dizer é errado e feio o que você está fazendo, de eu dizer, mas me explica o porquê disso que me explica assim, qual que é a mensagem, né, que você quer me transmitir com essa atitude? Qual que é o seu objetivo? Então, pai, quando você vem e me bate, qual o seu objetivo? Se a gente fizesse essa pergunta, Uhum. provavelmente o que que a gente escutaria? Eu quero que você aprenda, eu quero que você vire homem, eu quero que você vire uma mulher. Então, a gente, se tivesse o hábito de questionar, ao invés de simplesmente supor ou abraçar a nossa emoção e a partir daquele desconforto emocional criar uma ideia sobre, e é muito negativa geralmente, se a gente questionasse, apesar do nosso sofrimento, apesar da nossa dor, a gente olhasse para aquele evento ou para aquela pessoa e dissesse assim, vem cá, mas por quê? Por que que você age assim? Por que que você faz dessa forma? A gente ia ter respostas muito interessantes. Então, se a gente questionasse tudo, a existência, a forma de viver, por que eu faço desse jeito o que eu faço? Porque sempre foi feito assim. Será que existe outro jeito de fazer? Nossa, que interessante, mas sempre disseram que para você Uhum. crescer, para você prosperar, você tem que ser honesto, trabalhador. Mas vem cá, não tem um monte de gente que age diferente e funciona para essas pessoas? Nossa, que interessante. Você sabe que esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre, uma coisa muito, assim, sei lá, uma coisa diferente que a gente está vendo acontecer hoje em dia, porque antes era aquele troço da TV, ele era muito fechadinho, né, então você ia ver um jornal, era aquele homem com aquele, né, o Bonner, né, com: "Nossa, boa noite, Jornal Nacional", toda Barba feita. aquela coisa toda, né, aquele gesso, aquele teatro perfeito, e a gente se prostrava diante daquela autoridade, daquela coisa que, nossa, aquilo era superior, aquilo era a grande verdade, a gente se nutria de boca aberta, né, esperando derramar, sem questionar, sem filtro nenhum. E a internet, ela veio quebrando tudo isso. Hoje nós podemos questionar o que está sendo dito naquele jornal, Uhum. dentro de um padrão perfeito, tá, por uma pessoa que às vezes está de pijama, na casa dela, trazendo uma informação verídica, que confronta aquela verdade daquele quadro perfeito que nós aprendemos a respeitar e às vezes a nos dobrarmos diante daquilo. Então hoje, você pode ouvir na internet de uma pessoa que está com um top de academia, um e uma calça de treino, uma mensagem que talvez você nunca tenha ouvido do seu pastor de terno na igreja, daquela madre toda coberta e Uhum. virgem. Então o que está acontecendo hoje é algo muito revolucionário. E isso traz um pico de positividade, no sentido de luz, de conhecimento, de tudo às claras, mas junto também vem esse fervor da panela, né, que a gente estava falando, Uhum. esse caos, essa sensação de que está tudo desmoronando. Mas o que está desmoronando? Está desmoronando as nossas crenças, o nosso apego está tendo que ruir, as nossas ideias fixas, aquilo pelo que a gente lutava, pelo que a gente brigava, as bandeiras que a gente levantava, que a gente Uhum. defendia. Rael, tá tudo literalmente desmoronando. E aí é que entra o ponto. Se eu não tenho discernimento, se eu não tenho estrutura espiritual, se eu não tenho estrutura emocional para compreender esse convite que a vida está fazendo para que eu morra e renasça, ou seja, o que que tem que morrer? Tem que morrer as minhas crenças, as minhas verdades absolutas, tem que morrer todas essas ideias que eu construí em cima da areia, que Uhum. nunca fizeram sentido, mas que nunca foram questionadas por mim. Tudo isso vai ter que morrer para que nasça, para que eu ressurja, para que eu renasça um novo indivíduo. E esse novo indivíduo é como uma criança. O que que é criança? Curiosa. Eu quero o que que é isso? Mas e se eu jogo aqui para o chão, o que acontece? E se eu ponho isso diferente, o que acontece? Então nós vamos nos sentir como uma criança, porque tudo vai ser novo, a gente vai ter que questionar tudo, a gente vai ter que perguntar tudo, a gente vai ter que ter a curiosidade de perceber aquilo que a gente viu de uma forma por um outro ângulo, um outro ponto de vista, e isso é muito desafiador. É, isso que você falou,
eu sempre reflito e converso com as pessoas, que nem por décadas, né, o âncora do jornal era o portador da verdade. E podemos colocar da única verdade, porque só colocavam ali um fato, um lado, muitas vezes, da situação. Então, muitas gerações foram condicionadas a esperar o mensageiro da verdade como o âncora do jornal. Só que hoje, né, nós temos muitas pessoas também podendo fazer suas pesquisas e mostrar vários pontos de vista, né? Então nós temos também pessoas bitoladas em vários setores, mas hoje as pessoas têm a opção de falar: espera aí, deixa eu olhar o outro lado, deixa eu fazer a minha análise, coisa que tem gente que reclama hoje, mas se fosse 30, 40 anos atrás, você vai na segunda-feira, o pessoal entrava no trabalho e comentava lá o que o jornal falou, e pronto. Como é que você vai descobrir se aquilo é realmente verdade, se você não tem meios de ir até o local, se for em outro país? Então, essa questão da verdade, né, você estava falando absoluta ou relativa, você acredita que agora nós temos espaço para que o relativo fique muito mais forte? Porque o absoluto é impenetrável, né? Uhum. A gente a gente está tendo essa oportunidade hoje, mas nós não sabemos até quando, né, porque aí já, né, vem uma conversa de cercear essa liberdade, então, Hum, cercear as redes sociais. Nós mesmos aqui nessa conversa, a gente não hum, abre tudo. A gente né? não fala tudo que a gente gostaria, tem uma limitação, seu canal cai, o meu Hum, também, a gente é cancelado. Não que isso seja um problema, mas hoje esse aqui é o nosso trabalho. Então, se a gente não tiver discernimento para tocar o nosso trabalho, a gente cai. E aí qual a inteligência nisso? Então eu prefiro poder falar 80% do que é necessário, do que falar assim e não existe mais. Então a gente segura, a gente restringe, não que a gente queira restringir a informação. Essa hum, informação a gente transmite, você transmite nos seus cursos, nos seus grupos fechados, eu nas minhas comunidades, a gente conversa com o nosso povo no oculto. Mas aqui, aberto para todo mundo, infelizmente a gente restringe. Por quê? Porque hum, já existe essa mensagem já está aí. Não fale tudo, não fale demais. Não incomode muito, porque senão você vai ser cortado. hum. Então a gente está tendo a oportunidade sim de ver um outro ponto de vista, mas que já está começando a incomodar tanto a estrutura e o sistema, que provavelmente daqui a pouco isso já vai começar a ser cortado, vai ser, né, delimitado novamente. E infelizmente, sem que a maioria entenda e perceba o que está acontecendo. E você que está aí, escutou tudo isso, esse é um dos motivos que a maioria das pessoas, como a Paula, propõe que haja um grupo à parte, porque isso que ela falou é 100% pesquisável. Se você colocar aí, você não vai conseguir ter acesso a tudo, tem certos assuntos que não chegam mesmo. Então, esse é um dos motivos para as pessoas terem turmas e terem pessoas acompanhando em outras formas. E também você que está aí e gosta da Paula, já carimba o dedo no like, por favor, né? Se você já está sempre vendo os vídeos dela, já viu outros, carimba o dedo no like, escreve seus comentários, porque eu inclusive vou ler um agora de uma live anterior com ela. Inscreva-se, toca no sininho e compartilha para aquela galera que você tem aqueles papos profundos de ampliar a mente, ampliar possibilidades, combinado? Então esse caminho faz com que você pelo menos receba outras vezes que ela vem aqui. É a melhor forma para você sintonizar. E aí tem uma pergunta aqui da outra live lá que a gente fez, quando você falou sobre felicidade, que é assim: como ser feliz se ainda não estou dentro da vida que eu considero ideal? Bom, antes de eu ir para esta resposta, como que eu vou ser feliz estando fora da vida perfeita, eu vou te levar para uma reflexão inversa. Eu, há um tempo atrás, estava numa condição financeira extremamente favorável. Então eu venci muitos bloqueios, muitos traumas, eu tinha um bloqueio, foi que eu não podia ter patrimônio. Então, por exemplo, eu não podia ter minha casa, eu não conseguia. Meu pai, acho que eu já compartilhei em outros, Uhum. conversas nossas, né, meu pai morreu quando ele construiu a casa, então quando ele chegou na meta dele, ele morreu, acabou. Então eu não conseguia de jeito nenhum ter minha casa própria, tendo dinheiro, tendo condição, eu não conseguia. E fui fazendo meus trabalhos aqui no meu emocional, me destravando, me liberando, consegui construir um patrimônio, consegui ter, né, as coisas, consegui ter renda de aluguel, fui
fazendo o meu patrimônio ao longo desses anos. E estava numa situação muito confortável, uma boa quantia de dinheiro guardado, um bom fluxo de caixa, uma vida muito confortável. E eu olhava para aquela quantidade de dinheiro que eu tinha no banco, eu olhava, ele tinha R$ 1.400.000. Falar para você entender do que é que eu estou falando. Para quem tem 10 não é nada, para quem não tem nada é muito. E para mim é muito, porque eu vim de uma família pobre. Então, a gente era o seguinte, conta corrente menos R$ 20, né, no começo do mês, Uma tecla. eu até, menos 20, aí você esperava cair o salário, cobria o passar e rezava para dar conta. Essa foi minha vida há muitos anos. Não tinha essa coisa de, imagina, sobra, de investir. Investir o quê? Meu filho, você tinha que rezar para pagar a luz que você ia usar. Era assim. Eu sei, eu conheço essa Você realidade. conhece, né? Então, minha vida foi essa por muito tempo. E aí, quando eu olhei a minha conta, eu vi 1.400.000, eu falava, meu Deus, eu falava com meu irmão, eu falava, Renan, E agora? Renan, abre essa conta, abre essa conta todo dia, olha isso, Renan, aquela coisa legal, né? E assim, não era só esse valor, então era uma estrutura já muito legal, e esse valor, que eu olhava para ele, eu pensava assim, Fel, caramba, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver o que eu quiser com esse valor. E sabe qual era o sentimento que me vinha? O que eu faço com esse dinheiro? O que eu faço com esse dinheiro? Sabe o sentimento que eu tinha quando eu olhava e falava, como é que eu pago essa conta? Era o mesmo, Fel. Era o mesmo. A mão até na cabeça que o que eu faço com esse dinheiro? Meu Deus, o que eu faço com esse dinheiro? Eu invisto? Eu troco meu carro? Não, trocar meu carro é burrice, não é inteligente. Eu compro imóvel à vista? Não, comprar imóvel à vista também não é inteligência, é burrice. Eu faço não sei o que, não, isso aqui também não é, não sei o que. Não, a minha cabeça ficava assim. Então, o sentimento que eu tinha quando eu olhava para aquele valor não era positivo. Tinha uma alegria, uma euforia, que ela era física, por conta né, do prazer físico de ver o dinheiro, mas a verdade do profundo da minha alma, do meu emocional, tinha um desconforto. O que eu faço com esse dinheiro? E vinha o medo. E se eu fizer um investimento e perder? E se eu comprar o carro? Isso é burrice, né? E não sei o que. Não, isso aqui é uma coisa que eu tô viajando, que não é a hora de eu fazer isso. E tal coisa. Não, mas essa viagem, gastou isso, você é louco. Então, a cabeça não sossegava. Ao invés daquela quantia ser paz e bênção na minha vida, era tormenta. Uhum. E eu comecei a me dar conta disso. E adivinha o que aconteceu? Não demorou muito, um investimento lá que eu estava fazendo, que era, nossa, parecia que era o sonho, né, aquela coisa maravilhosa, ruiu. Deu pau no negócio, perdi quase tudo desse valor todo aí. Eu falei, caraca, meu Deus, estava tão claro para mim, eu conseguia ver que tinha um desconforto e, de fato, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Eu lembro de Jó, né? Aquilo que eu mais temia aconteceu. Então, respondendo essa nossa colega, você pode estar na melhor situação, vivendo o sonho da sua vida, porque o que eu estava vivendo era algo que eu nunca nem passou pela minha cabeça viver. E isso não garante aquele sentimento absoluto de paz, tranquilidade, plenitude. Por quê? Porque não existe nada fora que vai reger o que está acontecendo dentro da gente. O que rege o nosso sentimento é a nossa cabeça e o nosso padrão emocional. Então, se você quer se sentir feliz, você vai ter que tratar o seu emocional. Não é sobre ter as coisas, viver alguma coisa que você sonha, até porque, amiga, o dia que você tiver a casa que você sonha, você vai ter 3 vezes mais problema que você tem nessa casa tua. Hoje a sua casa tem 50 metros quadrados, quando você tiver, sei lá, de 200, então você multiplica isso, que é o tanto de problema que você vai ter. O tanto de dinheiro que você tem hoje para administrar, você quer 5 vezes mais, 10 vezes mais, então é essa quantidade de vezes mais problema que você vai ter. Porque tudo que eu amplio, eu torno mais complexo. E se eu não tenho estrutura emocional para me fazer feliz onde eu tô, que estrutura emocional eu tenho para me fazer feliz num ambiente muito mais complexo do que esse que eu vivo? Então, a gente precisa usar a nossa inteligência quando a gente questiona, e falar assim, pera um pouquinho, eu estou falando que eu não consigo ser feliz aqui, mas o que me faz acreditar que eu vou ser feliz quando eu multiplicar por 5, multiplicar por 10 minhas tarefas, minha responsabilidade, meus compromissos e a ordem que eu vou ter que manter numa estrutura muito maior do que essa? Inclusive, o medo inconsciente que eu tenho desse lugar 5 vezes maior é que me impede de chegar lá. Ou, se eu chego, eu perco, porque eu ainda não tenho estrutura para sustentar aquele lugar. Foi exatamente o que aconteceu comigo.
Então hoje eu percebo que eu tenho estrutura para sustentar tudo que eu construí, mas eu ainda não tinha estrutura para ver uma quantidade de dinheiro na minha conta que me desse a sensação de ser absolutamente livre para fazer o que eu quisesse. Então o que que eu estou fazendo hoje? Correndo atrás do valor X que eu perdi lá? Não. Eu estou tratando esse medo inconsciente que eu tenho dessa liberdade. Porque a hora que esse medo for dissolvido, eu não só vou fazer aquele valor como muito mais, mas eu vou desfrutar de ver, administrar e curtir aquele dinheiro realmente com leveza e alegria. Isso que você mencionou, essa experiência e tudo mais, deixa bem claro que muitas vezes as pessoas associam a felicidade à não existência de obstáculos. E eu vejo o seguinte: no mundo que nós vivemos é praticamente impossível não ter obstáculo. Não quer dizer que a pessoa também não pode ter uma felicidade, né? Então, qualquer, você falou da Bíblia, todos os personagens da Bíblia bem-sucedidos, né, que tiveram alguma questão que não envolvia ali um E não obstáculo, só da Bíblia, né, um Fá? ardor, De né? qualquer livro, Qualquer história, né? qualquer biografia, qualquer indivíduo que a gente acesse. O que muda de uma história para outra é a capacidade Hum, emocional que uma pessoa tem de lidar com uma quantidade de desafios. Então, quanto maior a minha capacidade e a minha estrutura emocional, menor é o meu nível de sofrimento. Agora, quanto menor a minha estrutura, a minha capacidade emocional, maior o meu grau de sofrimento. É por isso que eu tenho a sensação de ser infeliz. E aí a minha falta de conhecimento faz com que eu atribua essa infelicidade ao que eu não tenho. E essa é a maior mentira que a gente conta pra gente. Aquilo que a gente não tem exatamente por não ter estrutura emocional para sustentar, para alcançar e manter, nutrir, multiplicar. Ou aquilo que a gente teve em algum momento e perdeu, é porque a gente não tinha estrutura para bancar aquilo, nutrir, continuar alimentando para que aquilo se desenvolvesse, crescesse ainda mais. Então a gente expulsa literalmente da nossa vida. E esse é um ponto que linka muito com esses discursos que eu nem sei ainda o quanto isso está em alta, porque eu acho que as pessoas estão se cansando desse papo da cocriação de tudo o tempo todo, pensa aqui, cria ali, assim como se fosse uma uhum. magia. Eu acho que isso está cansando a audiência, porque todo mundo está vendo que o troço não funciona desse jeito. Que existe uma coisa muito mais profunda, que se não for acessada, se não for trabalhada com honestidade, ela não vai ser resolvida. Essa questão está muito em alta, as pessoas já não estão acreditando mais em conta de fadas por aí, porque acreditam em uma fórmula única e pronta, é isso que eu vejo, tá? Uhum, E não querem fazer parte de processo algum. É aquela exatamente. coisa, onde eu assino, até brinquei com você, para ser próspero, sem fazer nada, sem ter sido herdeiro, sem ninguém ter feito nada antes, e eu ter dinheiro a rodo. As pessoas querem a resposta em relação a isso. Quem der essa resposta, com certeza vai ajudar muitas pessoas? Não sei. É, É relativo, não é? é. Mas Até pode ser que porque alguém algum dia dê, né? até porque se a gente parar para pensar, essa pessoa que não tem nada e quer tudo sem trilhar um processo, ela é exatamente uma criança de 5 anos de idade que quer receber uma Ferrari para dirigir. Então, se alguém por acaso entregar essa Ferrari para essa criança, ela não está fazendo um favor, ela não tá, fazendo um benefício, trazendo um benefício para essa pessoa. Ela está literalmente desgraçando a vida da pessoa. Porque o que a gente pode esperar de uma pessoa que não tem estrutura para viver, se relacionar ou experimentar algo que é infinitamente maior do que a estrutura física e emocional dela? Você imagina se eu passasse pelo que eu passei agora, e essa eu te contei uma situação, né, que a gente estava falando de outras coisas que envolvem questões familiares, questões de saúde. Você imagina se eu tivesse passado por isso sem a estrutura emocional que eu tenho hoje? Onde eu estaria? Será que eu estava aqui hoje, conversando? Uhum. Será que eu continuaria trabalhando? Será que eu continuaria com as minhas aulas? Será que minha fé estava aqui, sabe, quente, fervendo, lúcida? Será que eu estaria em condições de continuar? Ou será que eu estava estabacada no chão, arrebentada, questionando tudo, questionando a coisa toda? Será que eu teria esse discernimento?
Então, quando a gente pensa que a gente quer viver alguma coisa, a gente tem que pensar assim: legal, eu quero viver isso, mas eu tenho estrutura para perder isso? Porque a vida é assim, a vida é 50-50. Ah, eu Uhum. quero engravidar. Maravilha, você sabe que você pode engravidar e perder o bebê. Você tá pronta para tudo que pode rolar? Você sabe que você pode engravidar, pode vir uma criança com probleminha? Você tá pronta para isso? Ah, você quer ter um filho para quê? Ah, porque eu quero uma companhia, porque eu quero alguém para me cuidar na velhice. E se essa criança vem com problema? É você que vai cuidar dele para todo sempre, até você morrer, e depois você vai soltar na mão de Deus. Porque quem que vai cuidar dessa criança com problema? Uhum. Então a gente tem que ser honesto naquilo que a gente diz que deseja, que a gente diz que quer. Eu quero um monte de coisa. Maravilha, você está pronta para o que significa isso? Quero um relacionamento. Está pronta para poder, talvez, ser abandonada, traída, viver um luto? Essa pessoa pode morrer. Tudo isso pode acontecer. São as Ai, não. Ó, idealizações, né? bate na madeira. Então, essa pessoa que bate na madeira, é a pessoa oca por dentro. Uhum. É, e ainda mais quando a pessoa projeta tudo isso, como você falou, né, em um terceiro. Você nem tem o filho ainda, mas você já idealizou que ele vai ter tal tipo de vida e isso vai beneficiar a sua trajetória. Uhum. Então acho que é muito complicado esse lance, por exemplo, de uma pessoa também que quer um relacionamento ou algo, idealizar o layout do terceiro, como vai ser na realidade dela. Então essas questões emocionais, onde ficam? Do É. indivíduo. Você sabe que esse ponto que você falou do relacionamento é um ponto chave para quem aí está vivendo, né, uma desilusão amorosa, alguém que não consegue esquecer alguém do passado ou sofre ou não consegue terminar. O ponto chave desse aspecto de por que que eu não consigo me desapegar ou desvincular da pessoa tal ou não esqueço, não tem nada a ver com a pessoa. A gente tem essa ilusão, tá? E eu falo aqui sentada na cadeira de quem viveu isso. A gente acha que é amor, que é paixão, que é o troço de não é. O nosso apego está ao que a gente projetou nessa pessoa e que a gente se sentia quando essa pessoa estava do nosso lado. Então são os valores que nós atribuímos ao que essa pessoa significa e quem eu me torno quando esse significado está do meu lado. Ontem na minha aula eu estava explicando para um aluno que ele disse assim: "Paula, para mim a pessoa que tem, dinheiro, quando o dinheiro, né, chega na minha pessoa, a pessoa ela fica com a autoestima elevada, ela fica poderosa, ela fica atraente, ela fica magnética". Eu falei: "Olha como você está invertendo o lugar onde você deveria atribuir valor". Eu falei: "Você atribui ao dinheiro o poder de tornar uma pessoa magnética, nã ao invés de você atribuir a capacidade da pessoa fazer dinheiro, tudo isso". Então é diferente eu olhar uma pessoa e dizer assim: "Eu admiro o dinheiro que você tem, eu admiro o carro que você tem, eu admiro o jeito que você se veste". E eu dizer assim: "Eu admiro a sua capacidade de fazer dinheiro, eu admiro a sua coragem de comprar esse carro, eu admiro a sua sabedoria para tomar tal decisão, eu admiro a sua escolha de ter comprado essa roupa". Então existe um indivíduo que ele põe o valor no dinheiro, e o indivíduo que põe o valor no indivíduo, que faz algo bom com o dinheiro ou com qualquer outra coisa. E aí o que que acontece, Fael? Quando eu aprendi ou fui condicionado e doutrinado a colocar o valor no dinheiro, e eu recebo uma quantidade de dinheiro na vida, eu saio pela vida. Achando, então tô aqui eu e o dinheiro, né? Aí eu saio pela vida. Alguém fala assim: "Nossa, como você tá bonito". Eu falo: não é que eu tô bonito ou que eu sou, é que isso na minha mão me deixa bonita. Nossa, como você é inteligente. Não é que eu sou inteligente, é que o dinheiro me deixa inteligente. E aí eu me torno escravo do dinheiro e começo a duvidar dos sentimentos e das percepções das pessoas ao meu redor, porque eu começo a sentir que ninguém me acha inteligente, ninguém me ama de verdade, ninguém quer estar comigo porque de fato gosta de mim, estão comigo por causa disso. E aí, numa fase da minha vida que eu tô carente, ou seja, que eu preciso validar que eu tenho algum valor apesar disso aqui, o que eu tenho que fazer? Perder tudo isso aqui. E aí eu olho para ver quem ficou. Deixa eu ver quem ficou. Porque quem ficou é quem gosta de alguma coisa que sobrou. Porque tudo aquilo que eu vendia não era meu, era do dinheiro. E aí este indivíduo, extremamente carente por conta de feridas emocionais, quer fazer dinheiro e quer casar. Como é Hum. que faz com essa equação? Fala para mim. Aí vira uma arma, né. Como?
Por exemplo, outro dia eu vi um senhor lá com um bilhete lá da Mega Sena, mas tava mais bêbado que um gambá, sabe? Aí ele achou que tinha ganho, mas ele tava com um bilhete lá, do resultado. Hum. Ele pegou o resultado, que deu o resultado, e ele achou que aquilo era o prêmio, que Oh, ele meu tinha acertado Deus. todas. É. Agora imagina um homem desse, na situação que ele tava de vício ali, com 60 milhões na mão. Morria no dia A seguinte, né? criança com 5 anos e a Ferrari liberado para ela. Ia matar o homem, não ia? É isso aí. Se com pouco ele já estava daquele jeito, mas o exagero que ele ia ter. É. Então, de repente, a ferramenta na mão errada também não é. É por isso que eu falo assim: você tocou no ponto do caos, né? Uhum. E quando esse caos chega no indivíduo, você considera que é necessário ou que isso pode ser algo que a pessoa realmente possa achar que tudo acontece com ela, que ela não pode extrair nada do caos? Ela vai achar isso provavelmente porque ela tem cabeça ruim, e a maioria das pessoas hoje nesse planeta tem a cabeça muito ruim. Mesmo as pessoas que se dizem espiritualizadas, que se dizem cristãs, a hora que o calo aperta, a maioria pula. Dificilmente você pega uma pessoa que fala assim: olha, apesar de eu estar no chão, apesar de eu estar chorando, apesar de eu estar triste, apesar disso estar doendo na minha alma, apesar de eu estar me culpando, minha cabeça está aqui, apesar de tudo isso, eu sei que tudo coopera para o meu bem. Apesar de tudo isso, eu sei que eu estou sendo trabalhada para alguma coisa maior, que eu preciso ser trabalhada para poder viver ali na frente. Então, se eu sou uma pessoa que eu quero subir de nível, que eu quero experimentar ao invés de 1.400.000 na minha conta, 10 milhões, eu preciso ser tratada. Eu preciso saber que eu tenho condições de administrar, de ter e perder aquilo e não enlouquecer. Então eu não tinha essa convicção dentro de mim. Tanto é que a hora que eu vi, perdi, eu falei: "Meu Deus, que loucura". Eu agradeci a Deus. Falei: "Deus, poderia ser pior. Poderia ser numa fase pior, poderia ser com a minha cabeça ruim, e agradeci. Nossa, Paula, mas não tá, estava, mas eu agradeci porque eu tenho convicção, certeza absoluta que tudo na minha vida coopera para o meu bem. É assim desde Uhum. que eu nasci, é um troço que eu não sei nem te explicar de onde que veio. Aliás, foi por conta dessa fé que eu desenvolvi os 15 conceitos base de um dos meus treinamentos, que são pontos de vista, perspectivas que eu utilizei a minha vida inteira nos momentos mais difíceis que eu passei. Então, nos meus maiores desafios, eu estava lá, eu e os meus 15 conceitos base. E era sobre eles que eu me debruçava. Então, toda vez que a minha cabeça começa a querer ousar se pôr na posição de vítima, que a minha cabeça começa a ousar, querer dar chilique, fazer drama, eu pego esses 15 conceitos e sento com ela, minha cabeça, e apresento e converso. E não tem mais o que ser discutido, porque o que é: "Ah, mas eu tô sentindo", o meu sentimento não rege o que eu sou. Tem alguma coisa aqui que é acima, que é maior do que eu tô sentindo. Eu não posso acreditar no que eu tô sentindo. O que eu tô sentindo é baseado no quê? Numa estrutura social, num condicionamento do indivíduo humano. Então, se eu sei como eu funciono, eu não sou mais refém do que eu sinto. "Ah, eu tô me sentindo mal". Tá bom, tá sentindo mal, e aí? "Ah, mas isso chama depressão, acabou minha vida". Bom, esse é o seu ponto de vista. Pra mim é só um sintoma. Tô triste. "Ah, hoje eu não tô com vontade de fazer nada". Tá bom, um sintoma. Você vai enlouquecer por causa do sintoma que você tá. "Ah, não, eu tô muito ansiosa". Isso é um sintoma. Do quê? De uma questão emocional que você tem que olhar pra ela, pra você entender o que que tá acontecendo com você. Uhum. Então, eu me treinei muito e treino hoje as pessoas a isso. Porque qualquer coisa que a gente desejar na nossa vida, falando de crescimento, prosperidade ou relacionamento, a gente vai precisar de uma estrutura para chegar lá e para manter aquilo. E caso perca, não endoidar, se fortalecer para fazer de novo. É isso. E nesses pontos do que você mencionou, entram valores espirituais, crenças espirituais, e se dentro da sua análise você acredita que isso faz a diferença tanto para um indivíduo também se limitar, quanto para ele também superar obstáculos. Com certeza. Por exemplo, ontem a gente estava falando a respeito da nossa crença em relação a Deus. Deus fala assim, Deus pensa assado. Bom, se eu conseguir explicar Deus com a minha cabeça humana, eu estou limitando a Deus a um quadrado que está aqui dentro. A partir do momento que eu comecei a entender que
essa energia, essa coisa que eu não entendo, porque eu não entendo o que é eternidade, eu não entendo o que é espírito, eu não entendo o que é onisciência, onipotência, onipresença, quem é que entende isso? Você define com um termo humano. Agora, entender, você não sabe o que significa tá aqui, tá ali, tá ali, tá ali, mas ninguém sabe. Você não sabe o que é ouvir tudo ao mesmo tempo, ninguém sabe isso. Então a gente tem a definição, onisciente, aquele que consegue saber de todas as coisas, onipresente, que está em todos os lugares, você sabe, define, mas você não tem a sensação, você não sabe o que isso significa na prática. Então você idealiza, você tem uma ideia sobre, nós temos uma ideia sobre a eternidade, nós criamos ideias a respeito de Deus, com base no quê? Naquilo que recebemos, da vida que tivemos, das informações que tivemos, ou seja, o nosso Deus é um Deus limitado e condicionado àquilo que eu tenho. Uhum. Porque eu não consigo construir um Deus que vá além daquilo que eu tenho. Eu não consigo imaginar uma coisa que vá além daquilo que eu posso imaginar. Então, que Deus é esse? Esse não é o Deus. Esse é o meu Deus. Então, quando eu saquei isso, eu comecei a matar o meu Deus, com D minúsculo, e comecei a deixar nascer o Deus na minha vida. E com esse Deus, eu fui me relacionar como uma criança. Como é que é? O que que tem? Eu não sei. Como pensa? Não faço ideia, nunca vou compreender. O que sente? Não sei. Me aproximo para quê? De que forma? Não sei. Não sei nada. O que ele pensa, o que ele, como é que é, julga, eu não sei nada. Então eu estou como uma criança diante do absoluto desconhecido, que eu jamais vou dar conta de compreender. E eu não preciso compreender. E a beleza da nossa relação com o Criador é essa. É eu simplesmente estar ali, sem entender nada, sem saber de nada, sem compreender nada, simplesmente num estado de adoração e confiança. É como uma criança sendo amamentada pela mãe. Ela não sabe o que é aquilo, ela não sabe o que ela está tomando, ela não sabe o que está acontecendo, ela só relaxa e recebe, e confia. Ela não tem nada a ofertar, não tem nada a entregar, ela só está em absoluto êxtase com alguma coisa que estão dando para ela, que funciona, que nutre, mas não sabe explicar. Ela não sabe se é Uhum. veneno. Ela só recebe. Uhum. E confia e relaxa. Então, a minha relação com Deus mudou depois que eu matei o Deus que eu criei e deixei nascer o desconhecido. Isso é assustador, porque no processo que você está de matar o Deus que você criou, nossa, Rafael, é muito dolorido. É muito dolorido. Mas a hora que você vai ver num troço gigante, que sobrepõe tudo que existe, que vai muito além de qualquer coisa que você possa explicar, que você possa achar, que você possa. E é um troço infinitamente gigantesco. Isso vai te dando uma segurança. Isso vai te dando, assim, uma completude, isso vai te dando uma sensação de realização indescritível. Então, essa é a minha relação com Deus. E aí, a gente convida as pessoas a refletirem sobre isso. Uhum. Com qual Deus você está se relacionando? Será que é com esse Deus, né, desconhecido que você não consegue acessar, imaginar, né? Ou é com Deus que você criou? Com certeza, porque nós temos diversas tradições. Todas as pessoas que estão aqui vivendo, elas se fixam no quê? Na referência que uma das figuras dos líderes de cada religião tinha em relação ao divino. Jesus, Buda, Siddhartha Gautama, né? Krishna, os cabeças que entendiam mais do que a maioria. Então as pessoas colocam a referência nesses seres, né? E aí elas idealizam como seria. Mas na verdade essas pessoas elas não sabem o que é o contato com o todo. Eu acredito que ninguém sabe. E se alguém estiver frente a frente com o todo, com certeza não suportaria. Com certeza não seria o todo, né, Rafael? Porque assim, na minha limitação humana, como é que eu vou perceber uma coisa que transcende o que eu dou conta de perceber sendo humano? Então vai ser eu vou ter que reduzir para caber na minha consciência humana, e aí já não é o Deus, é uma redução dele, né. Então, hoje, a minha relação com o divino, ela se dá a partir do respeito a tudo que existe. Porque se ele fez, dele nasceu, dele brotou, tudo que existe, eu vou respeitar tudo que existe. "Ah, mas eu não concordo", mas eu respeito. Uhum, "Ah, mas eu acho que é feio, que é ruim, que tá fazendo mal", eu respeito, eu não vou botar a minha boca, eu não sei o que que é. Eu não vou sentar uhum, nesse lugar. "Ah, mas é feio", será que não precisa do feio?
Ah, mas está devastando. Será que não precisa dessa devastação? Ah, mas está acabando com o sonho de todo mundo. Será que não precisa acabar com esse sonho de todo mundo? Está sonhando muito? Então, eu não vou botar lá meu julgamento. Se eu Uhum. decidir relaxar como uma criança e receber essa nutrição, eu não vou questionar o que vem, porque eu não tenho condições para isso. Então eu Hum. digo aos meus alunos assim: nós vamos separar o mundo físico, o plano físico, do plano emocional e espiritual. No plano físico, Paula, personagem, está vivendo uma jornada. Paula tem uma preferência de cor, uma preferência de roupa, o estado que prefere viver, porque é o personagem da Paula. Isso não tem nada a ver com o certo, o perfeito, não tem nada a ver, é um quadrado do troço. Paula vai gostar de tal político, vai abominar tal político, vai gostar de tal coisa, vai abominar tal coisa. É a personagem. Isso é limitado, isso aqui tem data para acabar. Acaba com 70 anos, 80 anos. É um personagem, ele vai acabar, acabou. O eterno, o intocado, o puro, perfeito, sagrado, é outra conversa. E nós não temos condição de administrar isso na nossa condição. Então, o que que nós temos condição de fazer aqui com o que a gente tem? Viver o nosso furdunço da melhor forma possível, sabendo que tem alguma coisa maior, que isso aqui não está despencando, não está desmoronando, não está solto, isso aqui. Esse caos é a perfeita ordem. Vou gemer e gritar, não sei o quê, porque não gosto de nada que não me dê prazer, porque o meu sistema funciona dessa forma, mas transcendo o meu sofrimento a partir do meu nível de consciência que vou expandir todos os dias. Vou ter dia que choro, vou ter dia que estou sorrindo, vou ter dia que faz parte. Melhoro minha cabeça, desenvolvo minha estrutura emocional para viver o que eu vou ter que viver nessa jornada. E acabou. Tudo além disso é fantasioso, é ilusionismo, é mágica, entendeu? É o mágico tirando o coelho da cartola. É, e a caixa, né, que as pessoas criam. Caixas, na verdade, né. A maioria das pessoas tem 2 caixas, que é a caixa do certo e a caixa do errado. Só que é muito relativo. Eu tô dizendo assim, nem em questão de valores morais, éticos, Uhum. sociais, né, dentro de uma sociedade, o que é aceito, o que não é. Mas a maioria das pessoas brigam por conta de: "Acredito que isso aqui é o certo", põe na caixa do certo, "Isso aqui é errado", põe na caixa do errado. Só que o outro tem a visão inversa. Ele colocou o errado numa outra caixa e o certo numa outra caixa. E aí vira uma briga de galo, né. E esse conceito de certo e errado, né, que você costuma falar e, claro, bota a cabeça das pessoas para dar uma fervida aí. É. Então, a gente tá o nosso planeta é dual. É isso aí, luz, sombras, dia e noite, certo e errado. Só que esse certo e errado, a gente precisa entender que ele tem para ele funcionar, ele tem uma base estrutural. Então, se eu entendo isso, eu já não sou refém disso. Ou seja, eu sei que eu vou ter a minha preferência. Óbvio, todo mundo vai ter a sua preferência. Eu sei que eu vou me agrupar a pessoas que têm preferências similares à minha. Normal, tá tudo certo. Agora, o fato de eu compreender como isso funciona faz com que eu assista, me interesse, estude e conheça aquilo que eu não aprovo, aquilo que eu não concordo, aquilo que não faz sentido para mim. Teve uma época que eu comecei a assistir alguns vídeos de pessoas assim, o mago negro do não sei o quê. Descobri que tinha uns vídeos de um cara que fazia isso. É Uhum. alguma coisa que eu vou viver? Alguma coisa que eu vou praticar? Alguma coisa que faz sentido para mim? Não. Mas eu quero entender, eu quero conhecer, eu quero ouvir o que que sai desse indivíduo. Qual que é a base que ele, qual que é o princípio? Porque assim, eu tô de um lado da mesa, ele tá do outro. O que que tem desse outro lado da mesa? Lembra a criança curiosa? O que que tem desse outro lado da mesa? Deixa eu entender a vida pela sua lente. Deixa eu entender a vida pela sua perspectiva. Qual é a sua perspectiva? Porque eu não estou conseguindo enxergar. Porque se você defende uma bandeira, é porque para a sua perspectiva aquilo é o certo, é real, aquilo, sabe, aquilo é, porra, você defende aquilo, aquilo é genuíno para você. Óbvio, a não ser que você, eu tô ganhando dinheiro para defender isso aqui, nem é o que eu acredito, mas beleza, não tô falando desse caso. Eu tô falando de alguém que realmente defende aquilo, que aquilo arde e queima no coração daquela pessoa. É interessante. Isso me faz crescer. Isso me desenvolve como indivíduo, ainda mais na minha profissão, isso é muito interessante, né? Porque todos os dias eu sento com pessoas que têm perspectivas diferentes da minha.
Então eu cresço, eu me desenvolvo, eu me abro para perceber um mundo que eu via de um ângulo por vários ângulos diferentes. Isso, gente, é isso que constrói, é isso que faz a gente desenvolver, é isso que faz a gente ter empatia. Então, tem pessoas cometendo tais coisas, aí o outro fala assim: "Nossa, meu Deus, como que pode?" Aí eu sempre sou a primeira que fala assim: "Eu não sei se no lugar dele eu não faria pior." "Ai, como assim?" Eu não sei. Se eu tivesse os sentimentos que ele tem, o ponto de vista que ele tem, se eu tivesse vivido a história que ele viveu, se eu tivesse sentindo exatamente o que ele sente hoje, eu não sei se eu não faria pior do que ele. Então eu julgo o outro a partir da minha perspectiva. Minha ideia de certo e errado, ela nasce a partir da minha perspectiva, da minha visão. E tá tudo bem eu ter o meu bonde, ou a minha escolha, não, isso não é o problema. O problema é a ausência da empatia, que aí a gente esbarra na ideia do amor incondicional. É o amor que não tem condição. Então uma coisa é eu amar, o troço sai de mim, eu amo incondicionalmente. A pessoa que foi lá responsável dessa história toda de um golpe que aconteceu nessa empresa que eu te falei do investimento, eu Uhum. tenho amor pela vida dessa pessoa. E não tô sendo hipócrita nem nada não. "Ah, Paula, você tem amor, mas se você visse na frente, se eu visse arrancar um pouco de cabelo dela, ia dar uma esfregada da cara dela no asfalto? Ia, mas com amor." Como assim? Como é que você faz isso no troço com amor? Então, essa é a dificuldade das pessoas. Quando eu separo o plano físico do emocional, o meu coração tá limpo, porque eu sei que ela não fez nada comigo. O que ela Hum. fez era só o que o meu campo pedia, eu precisava de um executor. Ela só foi um instrumento de Deus para executar o que o meu campo pedia para passar, o que eu precisava para me desenvolver. Isso é o plano emocional e espiritual, eu estou lúcida sobre isso. Ponto final, acabou a conversa. E no plano físico? Aí a Paula, no fervor de ver a criatura na frente, eu vou saber o que, que eu vou fazer, velho? Eu não sei, posso levantar a mão e orar pela mulher, posso catar a cara dela e enfiar na roda do meu carro, não sei. Não sei o que, que vai rolar. Aí entra o amor e dor junto, né. Vai saber No o que, caso que da vai, outra pessoa pode ser a dor, né, você vai preferir deixar a dor, né. né? A gente não sabe, a gente reage, a gente tem aquele, né, aquela coisa, porque esse é o lado físico. Então é difícil quem ouve essa conversa de compreender que tem um plano físico, mas esse plano precisa ser sustentado pelo emocional e espiritual. Uhum. E nesse emocional e espiritual, eu preciso, a partir dele, limpar o meu coração, limpar a minha forma de pensar, porque eu não vou controlar o instinto, o ímpeto, eu não vou controlar esse negócio. Agora, eu controlo o que eu faço depois com isso. O troço veio, eu falo: tá vindo do que, da onde? É do coração?" Não, não, você já sabe, Paulo. Quem que fez isso com você, Paulo? Você. "Ah, porque Hum. você é errada, porque você é burra." Não, você tinha um condicionamento, você está aprendendo, agora você vai começar a fazer diferente. Era o ponto que faltava, olha o tanto de ponto que você já superou. Olha o tanto de coisa que você já transcendeu, que você aprendeu. Esse era um ponto que faltava, vamos aprender? Vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente, beleza. Uhum. E a justiça, porque assim, aí a gente tem uma questão também individual, né. Todo indivíduo tem a própria justiça que crê ser justiça, mas é muito complexo esse assunto, porque falando sobre justiça como um arquétipo também do todo, né, justiça é justiça em todos os aspectos, inclusive a justiça que aquela pessoa está fazendo achando que é justiça, voltará para ela como justiça. Então fica vários fios conectados. Qual que é o problema dessa sensação dos indivíduos em relação a essa justiça tão própria? Uhum. Bom, primeiro que assim, se a gente teve muita experiência, muita vivência ali na nossa infância, situações que a gente sentiu isso muito forte dentro da gente, nossa, que injusto isso, né? Então, meu irmão caía, minha mãe gritava, Paulo, eu tava lá no outro, ai, que injusto, isso, que raiva, eu não tenho culpa disso, estou passando por isso. Se essa sensação é muito enraizada, eu preciso fazer um trabalho para limpar o meu emocional, porque eu tenho um registro de que coisas acontecem comigo o tempo todo e que eu não provoquei, que eu não fiz, etc, etc. Certo? Preciso limpar esse emocional. Outra coisa que eu preciso é ter sustentação em cima de um conceito que me explica e que deixa claro para mim que a única responsável pelo que acontece comigo sou eu. Então, quando a minha mãe gritava dizendo que eu tinha culpa e eu tinha essa sensação de que aquilo era injusto, quem provocou isso no campo emocional, energético e espiritual fui eu. Até porque eu acredito, e aí é uma questão de cada um, que eu não desembarquei aqui do ponto zero. Eu desembarquei aqui para viver uma jornada.
para ser desafiada em alguns aspectos, para me relacionar com algumas questões que esse personagem Paulo ia se relacionar e aprender, transcender, viver, sei lá o que que é. É como eu decidi acreditar. Quer dizer que é assim? Não sei. É como eu decidi, me faz bem acreditar dessa forma. Eu vivo melhor quando eu acredito nisso desse jeito. E, além de viver melhor, eu me fortaleço. Porque a cada desafio, a partir desse ponto de vista, eu lido diferente. Diferente de uma pessoa que não pensa assim, que acha de fato que é injusto, que acha de fato que ela não tem poder nenhum sobre nada, que as coisas sobrevêm sobre ela, e é o outro que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Então eu vivo melhor do que essa pessoa hoje. Vivo melhor emocionalmente, me relaciono melhor com as pessoas e não dou o meu poder a ninguém, absolutamente ninguém, por conta desse conceito que eu administro dentro de mim. Então a questão da justiça é, no plano físico, tem tem as regras aí. Uhum. Tem a lei, tem o juiz de cada, tem as leis de cada país, etc. Eu vou pegar o que eu tenho dentro de uma situação e vou levar lá para esse cara. Ó, fulano tá aqui, eu fiz assim, assim, assado, o outro fez assim, assim, assado, eu não vou conseguir julgar. Eu vou ter que botar lá, tá aí, ó. E aí? O resultado eu vou controlar? Eu vou controlar o resultado, Fel? Eu não vou controlar o resultado. Qual que é a única coisa que eu vou controlar? O que eu vou fazer dentro de mim. Então, o que que eu vou fazer dentro de mim? É minha escolha. Se o juiz vai ser favorável a mim ou ao meu oponente, eu não controlo, beleza. Mas eu vou dar o meu poder de ser absoluto na minha vida para outra pessoa? Aqui dentro, eu não vou Uhum. dar, escolha de cada um. Eu não vou dar. Então eu não vou dizer: "Você cometeu uma injustiça comigo", lá no teatro, no palco, óbvio que eu vou falar isso. Mas aqui no meu oculto, eu e Deus, né, modo de falar, eu não vou falar isso. Essa pessoa nem existe no meu oculto, só existe eu. O que existem são peças que a vida vai trazendo com nome, cara e rosto e se mexe, para materializar o que eu peço inconscientemente, para materializar o que eu preciso, o que eu vim para viver e experimentar, né. Geralmente quando a gente toca nesse ponto, a pessoa fala: "E a criança, o bebê que nasce", mesma coisa. Escolheu, enquanto campo de energia, viver e passar determinadas coisas. "Ah, mas como que escolhe um troço desse?" Colega, presta atenção. Quando você é espírito, você não tem braço, você não tem perna, você não tem nada, você pra você todas essas coisas são irrelevantes. Não adianta você querer pensar um troço com a cabeça que você tem hoje. Não faz o menor sentido. Então, quando eu sou bebê, eu penso assim: "Ai, meu sonho é morar na casa da Barbie". Faz sentido para mim adulto querer morar na casa da Barbie? Não, porque minha referência, minha perspectiva é completamente diferente. Tem gente que mora, hein? É, pois é, exato. Tem doido pra tudo. Então, a perspectiva, ela é diferente. A energia que não tem braço, não tem perna, sabe, que não tem morte, que não tem nada, é uma brincadeira, né. Vamos rabiscar. Não que a gente não fica muito pé da vida, mas porra, mas não dá pra fazer um rabisquinho melhor não, colega? Né, brinco assim, né. Mas enfim, Uma dedicação. Porque eu vejo assim, qual é o paradigma, Paula, que eu acho que eu vejo, que eu observo nessa caminhada, eu vejo que você procura também quebrar esse muro. O ponto da pessoa virar a chave, ela tá focando a energia consecutivamente ali, constantemente, em algo, mas ela tá focando totalmente na situação, no problema, vamos dizer. Como a pessoa consegue, se dar conta que essa energia ela tá gastando de todo jeito, e ela fazer essa energia ser direcionada para o objetivo, em vez de ficar jogando a lenha no problema. Ela quer alcançar algo, mas o problema está sendo tão alimentado que ela, às vezes ela nem sabe qual é o objetivo dela, né. verdade. Sabe por que isso? Porque ela tem um ganho secundário inconsciente muito grande em continuar botando pressão naquele problema. É o que eu falo das pessoas que têm dívidas, por exemplo. A pessoa que tem um monte de dívida e foca em pagar dívida, é porque ela tem um ganho secundário, um benefício muito grande em constantemente ter dívidas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma necessidade de aprovação, de ser vista como uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, o que que ela faz? Ela cria dívida, mostra para todo mundo que ela está endividada e que entrou uma quantidade X de dinheiro, que ela tinha planejado antes da dívida, trocar de carro, fazer uma plástica, usar em benefício dela, comprar um troço para o filho. Aí o que que ela faz? O dinheiro chega, ela precisa ser validada na honestidade e na integridade dela, certo? O que que ela faz com o dinheiro? Paga a dívida e bota no jornal.
Aí, gente, tá vendo? Você tá vendo? Eu não sou desse tipo de gente que come peru e arrota caviar, não. Eu podia trocar meu filho de colégio, eu podia trocar meu carro, eu podia reformar minha casa, podia, mas eu sou, ó, íntegra, eu sou honesta, eu pago todo mundo. Esse diálogo que não existe, não necessariamente dessa forma, está existindo no emocional dela. Ela está comunicando emocionalmente essa informação, no invisível, com muita gente. Provavelmente com a mãe, provavelmente com o pai, provavelmente com pessoas que ela abominou saber manusear o dinheiro sem necessariamente honrar compromissos, sem necessariamente pagar uma determinada dívida. Vou dar um exemplo, sei lá, o vô devia X mil reais, não pagou. O vô morreu, aí a mãe dela perdeu a casa porque o vô não honrou a dívida. Então ela tem um compromisso inconsciente de pagar tudo que é dívida para nunca cair no mesmo buraco que o fulano de tal que não pagou a dívida caiu. Ou ela abominou a situação do pai, que devia para todo mundo e a família passava vergonha. Todo mundo fala: "Ah, seu pai não paga", não sei o quê, aquela vergonha que ela não quer. Então é como se ela esfregasse na cara desse pai: "Olha aqui como é que se faz". É assim que se faz. Eu tiro da boca do meu filho para honrar minha dívida, para não ser mal falada, era isso que você tinha que fazer, pai. Óbvio que essa conversa não está acontecendo aqui, no racional, está acontecendo no emocional, no oculto. Então, se eu não sei disso, eu fico assim: "Ai, como é que eu faço para me livrar da dívida? Como é que eu faço para me livrar da dívida?". Seu problema não é dívida. Seu problema são os julgamentos que você atribuiu ao seu pai. Seu problema são as feridas que você tem da sua infância que você não sabe que você tem, que você não resolveu. Seu problema é a sua necessidade inconsciente de validação, como uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Esses são os seus problemas. A dívida é um instrumento que a vida traz para validar o que você disse que precisa experimentar. Você não tem um problema com dívida. Nunca Uhum. teve. A dívida é um instrumento. Então, você trata o seu verdadeiro problema, isso não precisa mais se manifestar dessa forma. E aí o ponto do crescimento, né. Bom, eu acredito que de forma consciente as pessoas querem crescer de alguma forma, né. Mas a gente vê isso agora, principalmente na era das redes sociais, que muitas pessoas têm um crescimento rápido, eu digo financeiro, até de poder, de, reconhecimento, de status, né. Mas, e a questão emocional, que não acompanha na maioria das Hum. vezes? E eu digo na maioria das vezes, assim, porque eu lembro sempre, e isso nem tinha rede social, do Macaulay Culkin, né. Você tem a mesma idade que eu, você sabe, né. Assistia Uhum. sempre o Sim. Esqueceram de Mim. O Justin também, né, O que Bieber. aconteceu? É. É um negócio que foi muito rápido e não teve o acompanhamento emocional. Uhum. E o até hoje se reflete. Meu homem hoje lá tem acho que seus 45 anos, né, mais ou É, menos, ainda não resolveu nada, tá num barco furado ainda. é, E o Justin também pior ainda, né, é. depois que aconteceu, né. Sim, Mas teve crescimento, e rápido, né. é. Aí é um outro tipo de desafio, por isso que eu falo que cada um vem para cá, para experimentar um tipo de trolha, porque para este planeta é uma trolha, né. Então, cada um está vivendo o seu desafio. Não existe um indivíduo em cima dessa terra, Fel, que não está vivendo um grande desafio, ainda mais agora. Eu tenho relacionamento com pessoas da internet, são pessoas famosas na internet, tem 5 milhões de seguidores, que eu atendo. E que quando você olha o recorte, é a vida dos sonhos, você está entendendo? Só que quando a pessoa senta comigo, não tem vida dos sonhos. Tem medo, tem desafio, tem insegurança, tem traição, tem muito chabu, tem medo de que descubram o que ela está vivendo, Uhum. porque é o trabalho dela, tem que fazer aquele recorte bonito, que não pode vazar, entendeu? Então é ilusão. Uhum. Por isso que eu gosto, me sinto bem em compartilhar os meus desafios. Por isso que as pessoas que chegam no meu canal falam: "Paulo, você é de verdade". Sua mulher estava aqui, né, me abraçou, me beijou, falou: "Nossa, Paulo, que é bom ouvir, é bom estar no open, é bom". Por quê? Porque é verdade. É uma vida de verdade. Se for Uhum. para ensinar a partir de uma vida de ilusão, a partir de uma vida de mentira, qual é o sentido? Eu vou te ensinar a partir de uma vida mentirosa? A partir de uma ideia que é um quadro pintado? Não é o real? Qual que é o sentido disso, Rafa? É verdade, inclusive minha esposa convive muito com a Paula ultimamente, viu. Todos os dias ela está com a Paula.
É aluna, Ai, que tá? Tá gostando bonitinha. muito, viu, tá? Tá crescendo Fofinha. muito com seus conteúdos, tá sendo Ai, muito que legal. importante, e ela Eu convidei ela faz para o jus. evento ao vivo que eu vou fazer, tomara que ela Hum, vá, vai eu gostar. acho que ela vai sim, viu, porque eu digo assim, a importância do seu trabalho, porque muitas pessoas se beneficiam, porque não é eu vejo assim, tá, eu conversei várias vezes com você, a gente já tem uma certa energia aqui de compartilhamento, mas eu também acompanho nos bastidores a trajetória dos seus cursos lá, que minha esposa faz. E não tem nada clichê ali, isso que é legal, tá? É, Assim, não é clichê, é não, que nem você falou, é um negócio profundo, só quem tá fazendo, passando, sabe. não, Minha esposa teve várias etapas ali, eu vou acompanhando, tem os momentos turbulentos, tem os momentos de reorganização, mas é super importante unir tudo isso, é, entendeu? E eu vejo que o teu trabalho, ele vamos colocar assim, ele não é o esperado é, pelas pessoas no sentido de amaciar, não, mas ele molda, é, ele faz é um acontecer, chacoalhão. entendeu? E eu acho que é isso que é importante, porque, ué, às vezes a pessoa vai num terapeuta, paga, se for para o terapeuta falar o que ela quer ouvir, É, paga para qualquer um e é, pede para a pessoa falar o que ela quer ouvir, é. não Tudo o é? que eu desenvolvi é literalmente um contrafluxo do que a gente tem hoje disponível no mercado, de tudo, em todas as áreas. Então, as pessoas elas buscam referências, né, às vezes para explicar o trabalho. "Ah, Paula, mas eu vi lá um processo teu, você faz regressão". O que que é regressão? Vê bem o que que eu fiz, não é a regressão que você conhece, não é o que você conhece. "Ah, você fala tal coisa que é de tal linha". Vai lá na tal linha, vem aqui, às vezes a gente começa a falar alguma coisa de pai e mãe, a pessoa fala: "Ah, é constelação". Não tem nada a ver com constelação. Escuta bem o que eu estou falando, que você vai ver o tanto que é diferente do que propõe. E não estou dizendo que essas outras ferramentas ou áreas são inferiores ou erradas. Cada indivíduo aqui precisa de uma informação. E é exatamente com essa informação que ele vai conectar. Lembra que eu falei dos bandos? Uhum. Aquilo que eu vou me afinizar é o que eu preciso, né, me relacionar tal. O meu trabalho, ele é literalmente disruptivo. É um troço que você vai falar assim, você entra, né, num treinamento, esperando receber mais daquilo, do mesmo que tem aí, e você é um eita atrás de eita, assim, sabe? É isso, porque essa foi a minha vida. No momento em que eu desmoronei, lá nos meus 27 anos, que foi a primeira queda brusca de vida, que eu fiquei no limbo total de tudo, financeiramente, afetivamente, sentimentalmente, emocionalmente, tudo, foi ali que eu comecei a me reconstruir. E para eu me reconstruir, eu tive que matar cada ideia, cada princípio, e era tudo disso aí que a gente conhece. Então, é literalmente aquele processo do morrer e nascer de novo. E eu vejo o seguinte também, né, lógico, o esforço, a dedicação das pessoas é sempre importante. E isso é válido, eu acho que é super válido, tem que ter uma dedicação para tudo, né. Só que, esses mecanismos que você trabalha muitas vezes, faz também com que a pessoa dê valor a coisas que podem ser mais fáceis, vamos colocar entre aspas, mais agradáveis e às vezes as pessoas se torturam. Por exemplo, aquela crença que a abundância ou então a prosperidade tem que ser por um caminho difícil, tem que ser sofrido, entendeu? Só que você chega num ponto de complexidade que a pessoa pode ter uma catarse, para ela realmente entender que não precisa ser tão difícil, mas vai ser difícil para ela entender. Exatamente. Nossa, isso você definiu bem legal, gostei disso daí. É exatamente isso. E eu sou uma prova viva disso, né, Fá. Eu era a pessoa que acordava 6 horas da manhã, trabalhava igual um jumento, literalmente, e chegava no final do mês, era aquilo que a gente falou, né, devia R$ 20, a conta ficava negativa, rezando para Deus para poder cumprir, pagar a conta no mês seguinte. Essa foi minha vida por muito tempo. E eu tinha essa ideia, porque minha mãe, se você vê a vida da minha mãe, burro de carga, literalmente uma vida inteira. Meu avô também. Então, assim, isso é um troço que vinha, né, aquela coisa. E aí, quando eu olho para minha vida hoje, meu Deus do céu, cara, ficou fácil fazer dinheiro. Ficou fácil fazer dinheiro. Mas como assim ficou fácil fazer dinheiro, Paulo? O que que é? E aí tem gente que fala: "Ah, porque, você vai na internet, faz e é fácil". Ah, tenta fazer pra tu ver. A Hum, questão é entendeu? A questão é a construção que foi feita. Então foi feita uma construção no meu emocional, mudando as minhas crenças, me conectando comigo mesmo, limpando meu medo de ser quem eu sou, de falar do jeito que eu falo, de me vestir do jeito que eu visto. Eu me aceitar do meu jeito e no meu.
jeito, tem um espaço para mim. Tem um grupo de pessoas que conecta comigo, que estão prontas para receber essa mensagem. Não é todo mundo que está pronto para ouvir o que eu tenho para falar. Tem gente que se retorce todo, não gosta. Não. Por quê? Porque tem um papo mais. Porque quer ouvir o que Tem é um papo confortável. mais. Como é que fala? Somebody love. Somebody love, Tem o né. somebody love, entendeu? E tem as pessoas maduras, Abraça o espinho, despertas. né, abraça o espinho, o cacto e não quer tirar o cacto, né. É, então a gente respeita, tá tudo bem, tem público para todo mundo, mas eu não vou mudar a minha mensagem. Eu tenho que falar isso, porque tem um grupo de pessoas que precisam receber isso. Uhum. Então esse é meu trabalho. Inclusive, posso falar um negócio? Sim, claro. Sabe o que que a gente podia fazer hoje? Das outras vezes que eu vim aqui, a gente falou de vários cursos, meus treinamentos, a gente deu tipo um bônus para sua galera, né. Uhum. Já que hoje eu falei dos conceitos base, que é essa estrutura minha, que é o que sua mulher tá amando, né, conhecer lá no Open e tal. E se a gente fizesse uma promoção desse treinamento, o que que você acha? Vamos aí, ó, Mas tipo vamos ver. super mega, assim, Super mega. master. Atenção pessoal, você que se interessou por tudo isso e falou: "É disso que eu tô falando", escuta aí então, vamos fazer, vamos lá. Não, vamos fazer o seguinte, eu tenho um treinamento que chama VVLA, Viva a Vida com Leveza e Alegria. O que é esse treinamento? Ele tem um livro meu, são 170 páginas, onde eu explico exatamente como a gente funciona enquanto indivíduo. Então eu explico a parte racional, parte emocional, subconsciente, parte energética, espiritual, explico tudo isso no livro, todo, são 180 páginas, é top. E tem o curso gravado dele, e tem várias meditações para cada um dos conceitos. Então, cada conceito é um troço que, assim, você ouve e você fala: "Nossa, isso é maravilhoso", só que parece que ele fica entalado aqui. Por quê? Porque para ele dissolver, você vai ter que limpar uma série de coisas que você nutriu sua vida inteira, que é aquela sensação que eu te falei no começo. Então eu fiz uma meditação, que é como se fosse ali realmente uma reprogramação para cada um dos conceitos. Então, o pacote do treinamento é esse. São as aulas gravadas, as meditações para cada conceito, vai o livro de bônus. E eu vou até pedir para Andressa dar os 2 VVLA de presente aqui, Opa, legal. porque teve um que foi o meu primeirão e depois eu regravei ele. Então vou liberar os 2 pra galera, vou pedir pra Andressa montar pra nós esse kit e vou dar 50% de desconto. Então ele vai sair de 997 por 597. Acho que é legal. É muito Faz bom, hein, e é faz um muito conteúdo também, né. parceladão lá pra galera. E esse daí que a Andressa vai colocar, inclusive já tá aqui então, porque a Andressa já mandou pra gente quando você tá assistindo, obviamente já tá Hum. aqui na Ah, descrição. sim, é gravado, Na verdade. descrição e no primeiro comentário fixado. Pessoal, as pessoas sempre perguntam: "Como é que eu faço para acessar?". Na descrição você vai ver. E no primeiro comentário fixado, então já vai estar calculado esse desconto que você falou Vou no pedir já pra ficar tudo certinho. tudo zeradinho, e a pessoa vai ter acesso a todas essas, caixas que você colocou aqui. Isso. E no caso da pessoa que ela quer dar um passo a mais com você, entender mais. Dentro desse curso, por exemplo, há espaço para um suporte de dúvidas e tudo mais? Né? Surgiu uma dúvida lá, escreve a dúvida, a pessoa pode ter uma interação também? Rafael, vou te falar um negócio. Os meus cursos, eles são tão didáticos que até os treinamentos que efetivamente são mentorias, né, que são maiores, a galera não tem dúvida. Porque eles são extremamente didáticos. Eu falo daquele jeitão meu, você sabe, né? Não tem palavra difícil, não tem. É tudo muito simples. É assim: eu vou do A a Z, no arroz com feijão, na paciência, mas as nossas redes sempre ficam abertas. Quem quiser falar comigo no direct, vir, mandar alguma dúvida, mas pode, chama, tem suporte, a gente tem um Uhum. suporte, que aí eu posso deixar o telefone do suporte também ali para vocês, mas é um treinamento completaço, assim, e Completaço. é delicioso de fazer. Por isso que a Michelle estava felizona aqui, porque Inclusive realmente ela, antes de transforma a entrar no gente. Open, ela fez praticamente todos que você tem aí, inclusive esse que você está falando agora, É. e a gente estava conversando no caminho, ela estava falando sobre esse mesmo, né. Como é que é o nome do treinamento mesmo? Viva a vida com leveza e alegria. É porque assim, Fá, esses conceitos base, eu sempre brinco, né, com o pessoal, se eu tivesse que levar uma coisa só, de tudo que eu criei, de tudo que eu construí para uma ilha deserta, só poderia levar um, eu levaria os conceitos. Por quê? Porque o que a gente está vivendo hoje, que é esse caos, que são as turbulências, que são os desafios, sem a cabeça boa e sem a estrutura emocional, eu não vou passar por isso. Eu não transcendo isso. Eu não me preparo nem para viver
as benesses da vida, nem para viver a glória, eu não me preparo, eu não tenho condições. Então o VVLA, ele é essa preparação, ele é essa estrutura, ele é essa força, ele é essa base, sabe, ele te dá condições de se nutrir, de expandir a sua consciência, de perceber uma situação que você viu uma vida inteira por um ponto de vista, por um outro ângulo, ele te traz maturidade. Então, que é o primeiro sintoma que a pessoa começa a ver de transformação nela? Por exemplo, no trabalho, as relações interpessoais mudam, o ponto de vista dela em relação às pessoas mudam, logo, o comportamento das pessoas também muda em relação a ela. Ela baixa a guarda que ela tinha levantada por alguns medos, por raiva inconsciente, então as relações mudam. Relação a homem e mulher, então, nem se fala. Depois que passa, ela começa a entender o relacionamento por um outro ponto de vista. A relação dela com o dinheiro também é transformada. Por quê? Forma de perceber a energia do dinheiro, de perceber a vida, a existência, ou tudo aquilo que você falou de ter que ser difícil, de ter que ser. Tudo isso vai sendo modificado. E os conceitos são, tipo, pancada, assim, sabe? Quando a pessoa vê o título, fala, "Pô, como assim?" Né? Tem um título de um conceito que é assim: dê ao outro o direito de ser, pensar, sentir e agir o que ele quiser e dê a si o mesmo direito. Aí a pessoa já lê o título e fala, como assim? Vou dar ao outro o direito de me bater, de fazer não sei o que. Não sei o quê. Então, não, no plano físico, não. Mas no emocional, você sabe que você não controla ninguém. Uhum. Então aí a gente começa a trabalhar num lugar muito mais profundo, que a lógica, a razão, ela não chega nesse lugar. E às vezes você tá numa guerra, você tá numa briga, você tá desgastando sua energia, você tá acabando com o seu dia, você tá destruindo seu casamento, você tá acabando com as suas finanças, porque você tá amarrado numa ideia que você não se ligou, que não vai funcionar você ficar amarrado nessa ideia. Então ali tem um como mudar isso dentro da gente. É muito Não, e é top. bem legal, e eu vejo ainda, desde a nossa primeira entrevista, ainda tem vários comentários, as pessoas entram e elas escrevem, nossa, clareou muita coisa, foi um despertar, foi tudo que eu precisava, eu sempre falo, pessoal, isso que você assiste aqui, parece que é muito, 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 mas é só a ponta do iceberg, É, perto do que você consegue estando junto com ela, estudando junto com ela, porque ali ela consegue trazer a profundidade num nível hard, né? Se aqui as pessoas ainda comentam desde a nossa primeira, toda hora entra comentários das outras a minha entrevistas. galera não perde um podcast, Fel. O povo do meu Instagram não perde um podcast aqui com você. Todos eles, assim, eles amam. Inclusive, hoje até no Insta eu coloquei no direct que eu ia vir aqui, né? Coloquei lá a chamadinha para levar todo mundo, porque assim, querendo ou não, é um papo de 1h30, 2 horas, e aqui tem muita informação. Isso aqui é uma aula, né? É uma aula que a pessoa poderia pagar por isso aqui. Tem conteúdos sendo vendidos que não tem a profundidade do que a gente conversa aqui. É verdade. E assim, e aí é que a gente vê a diferença, porque as pessoas, elas, por exemplo, a gente criou até uma playlist aqui da Paula, tem uma playlist só da Paula aqui. Acho que você tá aqui a quinta vez já, né? Quarta ou quinta Não sei, mas vez. eu adoro. Já é da casa, né? Legal. Então, cada podcast a gente vai para uma linha diferente e elas são bem complementares. Essa proposta que você colocou hoje, eu acho que é super válida para que as pessoas entrem dentro de uma, não estou dizendo assim uma nova realidade, aquela coisa, mas conheçam a própria realidade e comecem a liberar camadas, entender significados, né? Então, eu vou deixar essa proposta aqui, vou deixar as redes da Paula aqui também na descrição e também vou deixar como sugestão a playlist que a gente colocou da Paula aqui, Boa. com os outros episódios que são muito, muito É. bons. E abrir aqui para você dar os demais recados, alguma coisa que de repente a gente não falou, né? Sim. Pessoal, assistam as outras lives aqui que a gente fez, porque, por exemplo, teve uma live que a gente super focou na questão do dinheiro, né, Fá? Uhum. Então, assim, a gente levantou várias crenças relacionadas a dinheiro. Então, de repente, você tá passando um aperto aí financeiro, assista, porque vai te clarear, vai te trazer insights, vai te trazer. Outra coisa que eu queria pedir para você, leia os comentários dos vídeos, tanto desse, né, que a minha galera vai assistir, como dos outros, para você ver o tanto que gera de transformação na vida, na nossa vida, né, do nosso dia a dia aqui, do nosso batidão, quando você começa a escutar um conteúdo diferente, que te tira do mais do mesmo. Então, as dicas que eu deixo para você hoje é isso: se nutra, né, nutre a sua alma, se alimente de conteúdos como esse, que realmente vão te fazer pensar diferente. Vai fazer uma caminhada, vai na academia, bota um fonezinho, assiste os vídeos,
sabe, do que realmente vai fazer você pensar diferente, vai te trazer estrutura emocional, condições para você passar pelos desafios que você vai ter, eu tenho, Fael tem, entendeu? E a gente tá aqui crescendo junto, se desenvolvendo junto. Uma última coisa pra gente fechar o nosso papo de hoje, que eu quero deixar aqui é, eu não sei se você tá sentindo isso, mas eu tô sentindo que a cada dia mais a gente tá vivendo um troço de meio que se fechar um pouco, sabe? Tá sendo menos lá pra fora e mais pra dentro. Menos gente, menos fuá, menos furdunço. Quem tá nesse caminho de despertar é um caminho solitário. Então é mais o nosso trocinho, é mais a nossa coisinha. E isso vai acontecer cada dia mais, cada vez mais. Isso não é ruim, tá? Então eu quero te falar isso, isso não é ruim. Isso você não tá endoidando, você não tá ficando antissocial, não é isso, isso é um chamado para você aquietar, é um chamado para você sair um pouco da loucura da rede social. Se você observar, tem muita gente grande aí que tá excluindo Instagram, não o Uhum. Instagram da própria pessoa, a pessoa tá tirando, essa semana, eu ouvi uma menina, esqueci o nome dela, mas é grande na rede social, excluiu o Insta, ela não vê mais, é a equipe dela que vai tocar por um mês, ela vai fazer. O Pablo Marçal tá há 60 dias que ele não mexe no Instagram dele, a equipe dele tirou. Por quê? Porque essa galera tá entendendo que esse excesso desconecta e que é tempo da gente ir para dentro. É tempo da gente ir para dentro, é tempo desse período solitário. E o que você vai consumir nesse período solitário? Você tem que consumir coisa que te agrega, coisa que te nutre, coisa que te põe para cima, coisa que te eleva. Então aproveite menos lá fora, menos a vida dos outros, menos fofoca, menos problema que você não vai resolver, menos coisa que você não controla e mais aquilo que você precisa aprender a dominar, que é o seu mundo interno. Tá bom? Então, Deus te abençoe aí, espero que você desfrute do nosso conteúdo, do nosso papo e de todos os outros.